legal para ver. Bastante coisa interessante. Gostei demais do nossos, do, no- do nosso, dos nossos parênteses, né? Do nosso bate-papo ontem. Sempre que se quiserem precisar de alguma coisa, me falem. Independente do curso, até depois, tá? Se precisarem, o que eu puder ajudar, contem comigo, tá bom? Gostei demais. Bom, vamos lá. Vou tirar o fone, Beleza. tá? Jogue Show. duro, pai. Vai lá. Ok. Você me escuta melhor também. O cachorro batendo ali. Vamos ver onde que a gente parou. Falou de programação reativa, né? Começamos a falar. Falei. Deixa eu. Ah, isso aqui a gente já falei, já mostrei o site. Eu tô falando. Tá aqui. Tô falando. Tô aqui, Felipão. Calma, calma que tá normal o áudio. Ah, beleza. Ô, que susto. Bom, a gente vai começar o estudo de caso. Olha lá, o Filipão. Talvez tenha algum problema na net do Felipe. Bom, a gente falou, né, sobre programação reativa e agora eu até interrompi a aula no final do dia de ontem para a gente entrar no estudo de caso, né? Os exemplos são de fato bastante mais matadores, né? Muito bom. Agora nós vamos dar continuidade, né, esse início de programação reativa, né? Mas antes da gente ir para a prática, eu quero fazer uma análise com vocês de um estudo de caso, tá? Eu vou propor aqui uma demanda, tá? E vamos analisar algumas abordagens que a gente poderia utilizar, tá? Para resolver Alô? essa Alguém me demanda, tá? ouvindo? E dessa forma, qual que é a Aqui ideia? tá sem A som ideia é nenhum. que a Tô gente te ouvindo, entenda Felipe. Tô te ouvindo. como que uma abordagem baseada em programação reativa pode ser mais interessante na prática mesmo, né? Assim, interessante para todos nós aqui, tá? Em determinadas ocasiões, como que a gente usa a programação reativa, né? Dentro das nossas aplicações, dos nossos sistemas, né? Então, qual é essa demanda, tá? Qual que é o nosso caso? E a gente vai trabalhar em cima do app 2, tá? Imagine que tem uma demanda funcional aqui para uma nova demanda para ele, né? Imagine agora que o nosso app aqui, né? Nosso app Pombo Urbano. Já estou com tudo, tá? Servidor web, servidor de back-end, tudo no ar, tá bom? Imagine o seguinte, imagine que esse nosso app aqui, a nossa aplicação, ele passou tem um requisito solicitado pela área de negócio em que ele pede para ter um campo de pesquisa, tá? A gente vai ter um campo de pesquisa de ofertas, tá? A ideia é digitar, né, um determinado string em algum lugar aqui da página, tá? Dentro de um campo, tá? E de forma dinâmica, tá? E em tempo real, atualizar uma parte, tá? Da mesma tela com a relação de ofertas baseada nesse filtro de pesquisa. À medida que o usuário vai digitando, vai atualizando automaticamente as ofertas para ele, tá? Né? Assim, tem um detalhe, tá? Nesse requisito que o usuário fez para a gente. Conforme a gente vai fazendo entrada de caracteres, a gente vai digitando, né? A forma, né? A gente vai fazendo entrada de caracteres nesse campo novo de pesquisa que o usuário pediu para a gente, né? A ideia é que esse filtro seja feito de forma automática, tá? Então, por exemplo, digamos que eu esteja procurando aqui no sistema, no nosso aplicativo, uma oferta relacionada a kart, tá?
se eu inserir o caractere K no campo de pesquisa, tá? Então a aplicação vai disparar uma requisição de pesquisa, tá? De todas as ofertas que contenham esse caractere K, né? Conforme eu insiro um novo caractere, por exemplo, o A, né? KA, a aplicação vai fazer essa mesma tratativa, só que vai levar em consideração a palavra KA, e assim sucessivamente, né? Então, eu vou digitando, a ideia é que o usuário vai digitando, né? E dinamicamente o filtro vai sendo aplicado para relação de ofertas, né, contidas dentro da nossa aplicação, né? E tudo isso sendo apresentado para o usuário ali em tempo real, sem tipo, sem latência, né? E assim, nós podemos fazer isso, o Mercado Livre usa muito isso, né? E a gente pode fazer isso em diversas abordagens, beleza? Tem diversas abordagens, de fato, que funcionam, beleza, tá? Por exemplo, se a gente utilizar a abordagem síncrona, né, o approach síncrono, né, a abordagem síncrona, o que nós teríamos seria, primeiro, né, a gente iria capturar a entrada do caractere digitado, né, do lado do cliente, né, e na sequência nós iríamos disparar um evento de consulta, né? Nesse momento, o cliente aqui trava e fica aguardando a resposta do servidor, né? O servidor, por sua vez, recebe essa requisição de consulta e efetua a consulta no banco de dados, né? Monta um retorno e envia esse retorno para o cliente, né? E aí, na sequência, o cliente aqui recupera essa informação e apresenta o resultado, né? Então, em um processamento assíncrono, a aplicação, por um período de tempo, ficaria travada no processamento síncrono, né? Manda a requisição, servidor aqui manda a requisição para o servidor prepara, retorna, e a aplicação cliente ficaria travada, esperando, né? Ficaria aguardando, né, o retorno do servidor, né? Só que isso seria feito em cada uma das entradas de caracteres, né? Então a gente digitaria o K, ele faria todo esse fluxo do cliente para o servidor, tá? Na sequência, a gente digitaria o A, né, formando o KA, ele faz todo esse fluxo novamente para a string KA. Na sequência, por exemplo, a gente digitaria o R, né, e faz todo esse fluxo novamente, né, para string KAR, né, e assim vai, né? Então, perceba o seguinte, nós temos, com essa abordagem, uma aplicação responsiva, de fato, né? De fato, porque ela oferece uma interação que é bastante rica para com o usuário, né? Ele é responsivo, está fazendo filtros, mesmo sendo síncrono, em tempo real, né? Mas a gente pode ter algum problema, né? Alguns problemas, né? Esse tipo de abordagem é para sistemas mais antigos, né? Com pouco volume de dados, poucos usuários, né? Sistemas cliente-servidor, isso aí funcionava bem, né? Quando eu era criança, né? Então, por exemplo, a gente pode ter algum problema aqui, né? Nessa abordagem, tá? Ela não é resiliente, né? Se houver algum erro de conexão aqui no meio, entre o servidor web e o servidor, né, de back-end, né, se tiver um problema de comunicação entre esses dois caras, a gente não vai saber como tratar, né, como capturar esse erro, né? A aplicação vai simplesmente quebrar na cara do cliente, né? Também não existe, nesse caso, elasticidade. Como é um processamento síncrono, né, a gente não consegue liberar a nossa aplicação cliente para que ela faça outras requisições de outros recursos, né? E ela também aqui não teria a característica de ser orientada a mensagens,
quando a gente faz a requisição para o servidor abre uma thread, né, para aquela requisição específica, e aquela thread fica aberta até que o retorno seja montado e enviado para o cliente, né? E nesse período, né, em que a thread está aberta, né, o servidor ele vai ter um espaço de memória, né, dedicado para aquela requisição, né? Diferentemente, por exemplo, de um servidor capaz de interagir com requisições não bloqueantes. Por exemplo, a gente, a gente dispara aqui, né, no cliente uma requisição para o servidor não bloqueante e ao invés dele abrir uma thread, ele cria um fork do processo. Ele recebe aquela requisição, libera a entrada de novas requisições, né? E aí, só quando aquela requisição estiver pronta, for montada, né? Aí ele devolve a resposta para o usuário aqui no cliente, né? Então, perceba, é uma forma de atender a demanda, funciona, né? Você poderia fazer isso numa abordagem síncrona tranquilamente. Não significa que está errado, tá? Mas para dinâmica de interações, com aplicações web, tá? Século 21, anos 20, legal? Agosto de 2021, né? Talvez essa prática, vamos dizer assim, talvez, entre aspas, tá? Essa prática ela não seja tão interessante, tá? Não seja tão interessante, porque vai demorar, tá? Para que o usuário ele tenha todo esse filtro montado, né? Imagine uma transação na área financeira. Você não vai ficar esperando Tem um negócio que pode dar, ser dar o luminoso aqui. retorno da sua transação de cartão Não de dá o crédito, trabalho, né, temos por que muito conseguir tempo, resolver, né? viu? Você quer fazer um Então, investimento, como é vai. que faz? Você fica Primeiro, você demorando ali. Eu quero puxar um é extrato, um dela deve e aí passar. fica lá rodando o aplicativo bem. Enfim, tem bancos e bancos, né? Vou preencher E aqui, ó. como a gente sabe, né, usuários o usuário não está muito interessado, né, na abordagem técnica. Vamos lá, né? Normalmente a gente não trabalha em empresas de tecnologia ou não tem clientes da área de tecnologia, né? Eles não querem saber se o pato é macho, eles querem saber do ovo, eles querem o ovo, tá? Esse lance do pato é macho é antiga, né? Mas eu costumava falar, o usuário não quer saber se o pato é macho, eu quero o ovo, velho. Né? Então ele não quer saber da abordagem de TI, né? Ele não quer saber da abordagem técnica. Eles estão. Parou de ser compartilhada? Opa. Obrigado, Silas. Obrigado, Silas, queridão. Por algum motivo parou de ser compartilhado. Voltou aqui. Me fala da qualidade também, tá? Som e imagem, por favor. Obrigado, queridão. Bom, então os usuários não estão interessados. Os usuários estão interessados, de fato, no resultado, né? No resultado pronto, o mais rápido o mais ágil e descomplicado possível, né? Bom, então, saindo da abordagem síncrona, né, que é uma abordagem que existe há décadas, né, e partindo para um approach, né, para uma abordagem assíncrono, né, utilizando, por exemplo, promises, nós podemos atender aos pilares da programação reativa de forma mais eficiente, né? Por exemplo, do lado do cliente, nós iremos continuar capturando a entrada dos caracteres nesse campo novo que a gente vai construir, né? E na sequência, disparando eventos de consulta. Só que, por ser uma requisição assíncrona, né? A aplicação, a aplicação aqui no lado do cliente, ela não vai ficar parada, não vai ficar travada, esperando um retorno do servidor, tá? Ela fica liberada para que o usuário possa efetuar outras ações dentro da aplicação. E aí, aqui do lado do servidor, né, ele recebe essa requisição, efetua a consulta no banco de dados, normal, monta o retorno e envia para o cliente. E aí, o cliente
apresenta esse resultado para o usuário. Então, e assim, perceba o seguinte, o que que mudou? Ah, professor, beleza, mas o que que mudou aqui? Por que que agora é legal e bacana, né, e é bonito? Nós temos a gente tem, na verdade, pelo que você está falando, né, pelo que eu estou falando, a gente tem exatamente o mesmo fluxo, né? Ou seja, para cada caractere que o usuário for digitar aqui na nossa aplicação, nós vamos fazer todas essas tarefas, né? Só que nesse contexto de programação reativa, né, e usando o processamento assíncrono, né, com recursos de promises, vamos começar com promises, por que que agora a gente atende aos pilares da programação reativa? Bom, porque agora a nossa aplicação continua sendo responsiva, né, ela tem um componente que fornece uma interação, né, rica com o usuário, tranquilo. Ela passa a ter uma certa resiliência, né. Nós podemos implementar uma certa resiliência em promises, né, usando promessas, né, para tratar erros de, por exemplo, conexão, né. Nós temos a possibilidade também, hã, de, com base em algum tipo de erro, tratar esse erro e rejeitar por algum motivo a resolução da promessa, fazendo com que uma função de callback seja implementada, né, no catch, né, da nossa promise, como a gente até já fez, né, seja disparada para o usuário, dando algum tipo de feedback, né, dizendo para o usuário, por exemplo, que naquele momento, né, a aplicação ela não está disponível por um problema de conexão de rede, por exemplo, né? Diferentemente de estourar, né, quebrar a aplicação na cara do usuário que paga a nossa mágica, né? Então perceba, não é simplesmente quebrar a aplicação, né? A gente consegue tratar essa situação, os problemas, eles continuam. A vida, o mundo real é esse, né? Os problemas continuam acontecendo, né? Exatamente como numa abordagem síncrona, né? É isso. A diferença é que a gente tem condição de trabalhar, né, com uma inteligência a mais, tá? Para conseguir lidar com com esses problemas, com esses erros. A gente consegue capturar esses erros e tratá-los de uma forma mais adequada para o usuário, tá? E assim, e do ponto de vista de elasticidade, né, por ser uma tratativa de processamento assíncrono, a gente não trava a aplicação. Então a nossa aplicação, ela continua tendo a capacidade de se comunicar simultaneamente com outro servidor, outros servidores, né? Ou até mesmo, dependendo do servidor, fazendo múltiplas requisições para ele, né? E assim, do ponto de vista de orientação a mensagens, né, as nossas promises, elas atendem a esse requisito, porque no momento em que elas estão resolvidas, elas tratam de efetuar funções callback, tá? Tanto no sucesso, quando a promessa é resolvida, quanto em uma situação de erro, né? E quem fez a chamada daquela promessa, né, daquela promise, tem agora a capacidade de, posteriormente, no contexto da chamada, se aproveitar do retorno desse processamento assíncrono, tá? Então, nós conseguimos, a partir do uso de promises, implementar a proposta de programação reativa. Porém, quando todos esses pilares eles foram levantados e discutidos, tá? Diversas iniciativas surgiram. E aí, cada uma dessas novas iniciativas tenta facilitar o processo de desenvolvimento de programação reativa, tá? E assim, dentre essas iniciativas, uma em especial, tá? Começou a fazer muito sucesso, inclusive no Brasil, no mundo inteiro, né? Tá? Fez bastante sucesso, que é a biblioteca RxJS, tá? De ReactiveX for JavaScript, tá?
RxJS. Possui camadas aqui adicionais de inteligência que faz com que o paradigma de programação reativa seja ainda melhor atingido, tá? Inclusive, no nosso caso do nosso querido Angular, né, por exemplo, o suporte à programação reativa é feita justamente a partir da biblioteca, tá, dessa biblioteca RxJS. E o que que muda, tá? E o que que agora, assim, na prática, né, o que que muda da programação reativa utilizando prompts ou alguma outra técnica que atenda aos pilares da programação reativa e utilizando, por exemplo, o RxJS, né? E assim, esse RxJS, tá? Ele implementa métodos que nos permitem trabalhar baseado em streams, tá? Em fluxos. Basicamente falando, o RxJS permite criar uma sequência de eventos, possibilitando que, ao disparar esses eventos, recursos interessados possam escutar essas alterações. E assim, como que eu posso falar? O RxJS ele é baseado em dois padrões de desenvolvimento web. Que são padrões que Iterator e o Observer, tá? Mas em relação ao RxJS, não se preocupa muito por enquanto, porque na sequência a gente vai falar dele no detalhe, tá? Por enquanto, vamos voltar só para o nosso estudo de caso, tá? Para analisar, fazer mais análise, como que essa biblioteca ela poderia ser ainda mais interessante para a gente, tá? Para a implementação de programação reativa, tá? E assim, o que que rola, né? O que que acontece nesse caso? O RxJS, tá? Mais especificamente, o objeto observable. Observable. Opa, opa. Pô, deixa eu escrever aqui, porra. O observable, esse método aqui, ele permite fazer algumas ações, tá? Dentro desse stream de eventos, para que a gente possa tirar um proveito mais inteligente, tá? Dos recursos que a gente está implementando, tá? Por exemplo, entendi. Por exemplo, assim, um exemplo. Lembra que o nosso campo, né? Nosso o novo campo que a gente vai criar aqui, tá? A nossa querida aplicação de pombo urbano, né? Aqui nosso campo de pesquisa, né? Ele receba, ele vai receber entrada de caracteres e vai disparando eventos, né? Com base em cada um dos caracteres que o usuário vai digitando, né? Vai sendo digitado no campo, né? Bom, imagina agora capturar esses caracteres, tá? Imagina assim, vamos capturar esses caracteres, mas ao invés de fazer um disparo de uma requisição baseada em um input desse caractere, e se assim, vamos pensar, e se a nossa aplicação, né, ela fizesse um switch map e um debounce time, né, e disparasse apenas uma única requisição, tá? Quando o usuário digitar todo o termo de pesquisa. Então, ao invés da gente ficar fazendo 4 requisições para digitar na digitação da palavra cart, né? Pro, a gente, 4 letras, né? Em vez de fazer 4 requisições para o nosso servidor, né? Até formar, né, o termo de pesquisa cart, né? E se a nossa aplicação ela enfileirasse as requisições antes de executá-las
com base em uma determinada quantidade de tempo, aqui controlada aqui no nosso na nossa na nossa single page application, né. Então a gente poderia, aguardar o usuário por um determinado período de tempo. Então, por exemplo, com o switch map, ele faz esse enfileiramento, tá, de requisições, enquanto o debounce time me diz, né, a partir de quanto tempo ele vai começar a disparar aqueles eventos de requisição. Então, combinando esses 2 caras, né, o switch map e o debounce time, né, a gente consegue colocar uma camada de inteligência na nossa aplicação, falando: "Olha, você tem 1 segundo para inserir toda a sua string de pesquisa antes que eu dispare uma requisição para o servidor", né. O aplicativo do Mercado Livre funciona bem assim e estamos tentando fazer isso no Magazine Luiza, por exemplo, né. Tem outros, mas muitos fazem, hã igual, só que diferente. Às vezes não usa Angular, tal, etc. Mas, dessa forma, o que que acontece? A gente encaminha essa requisição para o servidor, né, e aí o servidor recebe a requisição, faz a consulta no banco de dados, monta o retorno e envia para o cliente. E durante esse processo todo, a nossa aplicação aqui, o nosso pássaro urbano, ela não fica travada, porque nós estamos trabalhando com uma abordagem assíncrona, né. O observable agora, assim como o promises, permite o trabalho em cima de processamentos assíncronos, né. E aí, ao final, né, a gente recupera esse retorno do servidor e exibe o resultado para o usuário. Então, pensem comigo, né, percebam comigo, com a biblioteca RxJS, a gente atende aos pilares da programação reativa, incluindo, inclusive, uma camada de inteligência que é muito bacana, tá? Para gerenciar um stream de eventos, né? Switch Map e The Bounce Time são apenas alguns métodos disponíveis dentro da biblioteca RxJS. É um universo. Existem muitos outros métodos que nos permitem trabalhar de forma reativa em cima de processamentos assíncronos, tá? De forma muito prática, tá? Mas, como eu comentei, né, fica aqui apenas um case para que vocês possam entender essa diferença entre algumas abordagens, tá? E em que momento, né, que é o que mais importante, né, quando usar, né, que é como uma abordagem ela pode ser mais interessante que outra, tá? E a partir aqui na sequência, tá, nós vamos focar no estudo do objeto observable da biblioteca RxJS, que, como eu comentei, é o suporte nativo do Angular 12, acho que desde o Angular, não sei, 5, né, para programação reativa, né, mas no Angular aqui mais atual também, óbvio, né, com melhorias, né, e algumas mudanças de sintaxe. Vamos falar de observable? Pô, sensacional. Vocês estão bem, hein? Som e imagem estão bons? Tudo top? 4K? Tudo ok. Legal, legal. Tem que estar top. Tá falando. Beleza, beleza. Show. Então tá. Muito bom. Agora nós vamos começar a estudar observables, tá? E por que a gente vai estudar sobre isso, né? E assim, por que, né, observables são recursos, né? Observable é o recurso utilizado pelo Angular para atender, digamos que de modo mais efetivo, aos pilares da programação reativa. Vale lembrar, porém, tá, que observables não são implementações do Angular, tá? E sim
um recurso da lib reactivex for JavaScript, tá? RxJS, que está disponível para diversas linguagens, beleza? Não é prerrogativa do Angular, tá? Inclusive, e agora inclusive para o JavaScript, óbvio, né? Sendo que, no caso do JavaScript, essa biblioteca ela é conhecida como ReactiveX for JavaScript, ou simplesmente RxJS, tá? E qual é a dinâmica, né, dos observables? E assim, observables, eles são muito parecidos com promises. Vamos assumir para facilitar o entendimento. São parecidos, tá? Eles trabalham em cima de tarefas assíncronas, né? E de forma muito parecida com as promises. De um lado, nós temos a implementação do observable e do outro, nós temos um recurso de chamada a essa implementação. Bom, assim, e como isso funciona? Mais especificamente no caso de observables, né? Assim, de um lado, nós temos o observador e do outro, nós temos um observável, né? Sendo que o observador, ele se inscreve no observável. O observador, basicamente falando, deixa eu ver se voltou, né? Então, o observable, que a gente chama aqui de observador, tá? Você inscreve o observável. Perdão pela falta de. Né? Então, aqui, né, ele precisa informar para o observável como que ele tem que lidar com três situações. Tá? Primeiro, como que ele tem que lidar com a entrada de novos dados. Tá? Segundo, como ele tem que lidar em casos de erro. E terceiro, como ele precisa lidar quando ele estiver concluído. Tá? É muito similar nas promises, né? E assim, definindo aqui esses três parâmetros para o observável, tá? O observável terá a capacidade de produzir um determinado resultado a partir de um processamento assíncrono, né? E ao término desse processamento, ele pode emitir um erro ou a finalização desse processamento, parecido com as promises. E tudo isso dentro de um fluxo, tá? De uma string de eventos. Como você pode ver, é de fato muito parecido com a implementação de promessas, né? A diferença é que os observables eles possuem um mecanismo de transformação de dados, ou seja, são funções pertencentes à lib dos observables que nos permitem fazer algumas ações, né, bastante complexas de forma muito simplificada, como, por exemplo, em um campo de pesquisa, que é o nosso requisito funcional novo, né, gerenciar uma stream de eventos de consulta, né, no nosso caso, fazendo com que, ao término dessa stream de eventos, apenas uma única requisição HTTP seja feita ao invés de várias, tá? Ou mesmo aplicar um determinado tempo para que uma requisição HTTP seja feita. Não só requisições HTTP, tá? Mas também disparos de, sei lá, triggers dentro do código, né? Ou qualquer outro tipo de ação que se baseia em processamento assíncrono. Uma outra coisa muito legal, muito top, é, voltando, né, para a dinâmica de requisições HTTP, seria a capacidade de fazer tentativas de conexão. Olha que louco, né? Se em uma primeira tentativa
a conexão com o servidor não é estabelecida, nós podemos, através de um operador, indicar quantas tentativas nós queremos fazer antes de emitir um erro no catch. Então, então existe uma série de operações que a gente pode aqui incorporar dentro da lógica do nosso processamento assíncrono, tá? Para deixar a nossa aplicação mais reativa. Então, como eu comentei, né, nós poderíamos trabalhar com promises tranquilamente, tá? Só que é o seguinte, trabalhar com promises daria muito trabalho, muito mais trabalho, tá? Então, se existe uma forma mais fácil, é fácil entre aspas, mais fluida, né? Que melhora a nossa produtividade, e você acaba sendo mais assertivo na hora de construir a aplicação, né? E até mesmo mais segura, tá? De se resolver, de se resolver determinadas situações, né? Dentro da nossa aplicação. E assim, na boa, né? Por que não a gente não se beneficiar, né? A esses recursos, né? Né? Bom, agora que a gente está um pouquinho mais familiarizado, tá, com observables, vamos começar a praticar, tá? Emanuel, eu diria, não são semelhantes, tá? Conheço essas libs, sim, mas quando a gente está trabalhando com Angular, né, com essa biblioteca RxJS, tem um comportamento diferente, tá? A gente vai discutir isso mais adiante, se você quiser, tá? Se você topar. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nessa biblioteca, RxJS, e a gente faz uma comparação juntos, tá bom? Até do ponto de vista didático, para eu não fazer comparações, pode gerar confusão, tá? Ficar comparando bibliotecas distintas, porque de fato são iniciativas que estão ocorrendo em paralelo, né? Como a gente está trabalhando com Angular e o Angular com JavaScript e TypeScript, então essa biblioteca a RxJS, né, é a mais adequada de conversarmos, tá? Mas podemos abrir para uma discussão, um bate-papo, né? De fato, né? Existem algumas diferenças, mas as iniciativas partem de um mesmo pressuposto, né, de programação reativa, tá bom? Então, partem dos mesmos, eh, do mesmo paradigma, tá bom? Tem, assim, é que nem discutir Java ou .NET, saca? É o mesmo paradigma, existem diferenças, prós e contras, vai depender de tipo, a utilização de Angular, por exemplo, com Java, pode ser mais interessante para simplificar a sua arquitetura de aplicações e de integração de aplicações, né? Então, aí a gente começa, aí o nosso bate-papo seria uma discussão da arquitetura das aplicações de uma empresa, né? Então, você acaba escolhendo, né, seus padrões e você vai perceber que adotar um ou outro, você vai atingir os objetivos, mas existem diferenças, né? Tá bom? Mas isso para deixar a gente continuar no mesmo contexto, tá? Vou aqui, tá legal? Só para não gerar confusão, tá? Eu faço questão de te responder no detalhe, mas num outro fórum, de repente. Pode ser? Eh, então, tá. Muito bom. Acho que já dá. Acho que eu já dei um blá, né? Sim, se faz um subscribe no observável. Isso, correto, correto. Agora a gente vai ver na prática, viu, Dinudo? Então aí não tem muito o que ter dúvida depois, é porque. Ah, não, 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 mas é que é o seguinte, no Notepad, ambos são observables, tá? Só que o observable é o observador e o outro é o observável. Ah, ficou na dúvida, entendi, entendi. Ok, não, ok não, porra. Não, é que ambos são observables, tá?
E na prática, eu acho que eu já dei um blá suficiente. Eu, assim, às vezes eu me estendo muito no blá, que eu gosto de falar para um caramba, né? Mas eu gosto mais de programar. Então, eu acho que já dei um blá inicial. Claro, quer agora? Vou mandar, tá? Claro, zero de problema. Deixa eu ver se eu tenho no desktop ainda. Acho que eu apaguei, né? Eu arranquei fora. Eu vou pegar aqui da nossa aplicação. Vou pegar aqui, ó. E mando para você. Só esse que você quer, Felipe? Tá. Certo, certo. É, o que a gente é o mesmo que a gente terminou da aula passada, né? Mas tá aqui, ó. Não custa nada, 2 cliques, cara. Pelo amor de Deus, né? O nosso problema foi passar o. Tamo junto, querido. Tá? Vê aí se é isso que você quer. Se precisar, falem aí, tá? Código fonte, blá blá blá. Isso, sim, senhor. Tá? Aqui, ó. O Silas, meu querido Silas aqui, meu amigo, já respondeu. Mas aqui, ó. Eu dei essa instrução aqui, ó. Isso. Bacana? Aham. Beleza. Então, é, agora vamos fazer. Vamos fazer agora. Eu estou assumindo o seguinte: a gente vai fazer o nosso primeiro observable. A gente vai ter o primeiro contato com esse assunto e com esse recurso de observables, tá bom? Eu estou assumindo isso, tá? Começar do começo, beleza? E a partir de uma inscrição de um observable que é retornado por enquanto pelo atributo params, tá? De activated routes, tá? Se você recordar, né, das outras aulas, quando a gente falou sobre o roteamento, o recurso de roteamento do Angular, né, a gente viu que parâmetros, né, podem ser recuperados através de snapshot, lembra? Fotos, né? Ou através de um subscribe, né? E é justamente esse subscribe que nos permite nos inscrever em observables. Então, nós vamos fazer o quê? A gente vai analisar essa implementação novamente, só que agora com bastante mais detalhes técnicos, tá? A respeito, tá? Porque a gente deu só um overview, né? Então, primeiro, nós precisamos criar o nosso cenário de testes, tá? E para criar esse cenário de teste, vamos começar abrindo o nosso componente oferta, beleza? Opa, eu não matei. Sim. Aqui o nosso componente oferta, tá? Ah, Eu vou abrir tanto o template do componente oferta, quanto a classe do componente, tá? E aqui no template, logo aqui no início, tá? Eu vou criar, por enquanto, inserir 3 links, tá? Para forçar um redirecionamento da nossa rota, tá? De modo que a página, tá? Não seja atualizada nesse momento, tá? Então, eu vou, eu vou usar uma div role, tá? Acontece? Meu VS Code deu uma. Beleza. Tá, uma travadinha aqui, vamos ver. Hum, Vou dar uma separadinha. Vou criar uma div role. Beleza. E dentro dela, uma div call. O VS Code deu uma travadinha, não sei porquê. Tá? Só para organizar o nosso conteúdo, tá? Eu vou criar aqui um link, tá? Usando a diretiva router link, tá? Passando aqui uma rota, tá? Vou passar.
Vou chuchar uma rota aqui. Esse caso aqui é oferta, tá? Bom, tá? E agora preciso passar também o parâmetro, né? Beleza, né? Bom, fechar aqui, né? Beleza, tá? E a descrição aqui vai ser oferta, chamar de 1, vai, tá? Eu vou copiar aqui, isso aqui, vou colar aqui para baixo, mais 2, tá? Vou colocar aqui oferta, eu vou colocar aqui, ó, oferta 3, que eu sei que existe, e oferta 6, tá lá também, tá? Mudando aqui o parâmetro, tá? Parece bom, né? Ó, tudo salvo, vamos voltar lá para nossa aplicação, né? E a gente, deixa eu só inspecionar aqui, deixa eu colocar ela para o lado. E na aula de ontem à noite eu estava usando aqui, estou dando orientação a objetos com JavaScript, e a gente está brincando aqui, e para aquele foco da aula, que é uma aula mais elementar, né? Beleza. Então, olhando, vamos clicar aqui, ah, vamos clicar aqui na oferta, deveria aparecer esses 3 links, tá? O que acontece? O que eu fiz aqui de errado? Tô na página oferta, vamos, 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 eu vou forçar ali né? Vamos lá, eu vou acessar a página oferta diretamente, tá? E a gente vai acessar, a gente vai fazer o quê? A gente vai acessar diretamente a página oferta. Esse aqui mesmo, olha lá. Ah, não trouxe, né? Não deveria aparecer aqui para nós os 3 links. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que por que não for. Tranquilo? Oferta. O que tem de diferente aqui? Class row, class call, outer link, blá blá blá. Bom, em tese está tudo certo. Fiz igualzinho. A memória não pode estar tão ruim assim. Fine, e tal, pá. Igual, né? Vamos salvar aqui. Vamos ver se a aplicação não está quebrando. A aplicação está quebrando. Sim. Agora eu fiz coloquei um caractere a mais aqui. Vocês estão conseguindo enxergar aqui algum erro? Não? Tá. Tinha 10, faltou fechar a div. Tinha 10. Show. Vamos lá ver. Compilou, mas não está trazendo, né? Esquisito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Certo. Caraca, tá igualzinho do meu projeto anterior. Eu queria que o parâmetro da rota fosse modificado aqui. Alter link, blá blá blá.
A oferta é igualzinho, cara, que eu fiz na outra turma. Flau, flau, tranquilo, é isso aqui mesmo. Sem tirar nem pôr. Oferta tá vindo como undefined, eu acho que é isso. Banco tá ok? Então eu vou dar uma chuchada no ok aqui. Ah, velho. Eu dei um enter aqui. Eu dei um refresh aqui. Puta merda, hein? Agora vai funfar. Vai funfar. Não é possível que a minha memória estaria tão ruim, né? Puta, né? Um treco tão elementar quanto esse, né? Então só vou dar uma distânciazinha aqui, ó. Aí sim. Beleza. Tá? Então, em snapshot, obrigado, viu, gente? O banco dormiu, pode crer. Ele deu uma cochilada lá, deu uma cutucada no fiofó do bicho, ele reagiu. Filha da mãe. Tem essas coisas também, né? Enfim. Pô, porque eu tinha. Eu consultei aqui eu até pode sair, pode ir embora. Cara, não é possível que eu tô errando no HTML, né, velho? Puta merda. Aí é. Hã? Então, beleza. Então, aqui, né, ele está recuperando o parâmetro da rota, né? O parâmetro está sendo modificado, ó. Tá? Em um snapshot, né, a gente teria recuperado aquela informação da primeira rota, né? E ao clicar aqui na alteração das rotas, nós não teríamos mais essa informação, tá? Sendo recuperada, né? Porque o snapshot, ele tira uma foto naquele momento. Agora, o subscribe, né? Ele fica analisando alterações, tá? E esse tipo de implementação aqui, através de observables, é muito frequente, tá? Dentro dentro do framework Angular, tá? Usar observables é muito frequente, tá? Tá? Voltando aqui para o nosso código, pô, começamos mal, comecei mal aqui, hein? Né? Aqui no nosso código, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, só para dar uma separadinha, pá, pá, charam, pam, pam. Então, eu vou abrir aqui a classe do componente oferta, tá bom? Vamos analisar isso. O que eu preciso? Eu preciso recuperar o dis.route? Sim, preciso. Né? Então, logo aqui abaixo, aqui sim, tá? Eu vou recuperar o dis.route, tá? E aqui eu vou acessar o params, tá? Repare o seguinte, o params retorna aqui para a gente, ó, o params já retorna para a gente um observable, tá? Que contém um objeto, tá vendo? Estão vendo aí? Esse objeto, ele vai possuir uma chave, que é uma string, contendo aqui qualquer valor. Ou seja, trata-se justamente das combinações de parâmetros que a gente está encaminhando na rota, tá? Então, a partir do momento que a gente tem um atributo de activated route que retorna um observable, nós podemos fazer sim um subscribe, tá? Então, ponto subscribe. E aí, se você recordar, ele retorna um parâmetro, né, que é um objeto, tá? Parâmetro. E por enquanto, vamos colocar como por enquanto mente, colocar como sendo qualquer coisa, tá? E com isso, né, nós podemos tomar uma ação, né? O que está rolando aqui? O que acontece exatamente aqui? Nós temos aqui a inscrição de um observador em um observável. Se a gente voltar aqui lá pro, né, nós fizemos justamente essa operação, tá? E aqui nós estamos falando como que o nosso observável deve lidar com instruções, tá? Então, o primeiro parâmetro que a gente está encaminhando aqui é assim, saca só,
é a ação que você deve fazer com o parâmetro recebido, é simplesmente, nesse momento, vamos dar um console.log para testar, para a gente poder analisar o comportamento, tá? Então vamos dar um console.log desse mesmo parâmetro, tá? A gente poderia também passar aqui instruções para o Activated Route se houvesse algum tipo de erro nesse processo, nessa chamada, ou alguma ação aqui na conclusão desse processo, né? Então seria algo como simplesmente vir aqui, né, e encaminhar outras funções para o nosso subscribe, tá? Tá? Eu vou fazer isso até para possibilitar um teste para gente aqui, para a gente fazer um teste, tá? Então, o primeiro parâmetro é o que ele deve fazer, né, com a instrução. Reparem aqui, posicionei aqui em cima do subscribe, né? Primeiro parâmetro que ele tem que fazer com a instrução. O segundo parâmetro é o que ele deve fazer em caso de erro, né? Nesse caso, a gente pode recuperar o erro e tomar uma ação com base nesse erro, né? Então, vamos fazer assim, ó. Aqui, ó, caso de erro, a gente vamos atribuir N por enquanto. Nesse caso, essa ação, o que ela pode ser? A gente pode, nesse momento, colocar um console.log dessa instrução de erro, né? E a gente pode também, o que pode ser feito, né, na conclusão do processamento desse observável. Vale lembrar que a conclusão não é quando o processamento, tá, do observável finaliza, tá? Mas quando ele indica estar concluído. Não se preocupe com isso nesse momento. A gente vai fazer alguns vários testes para ver o comportamento do observable. E por enquanto, vamos nos ater aqui só nos parâmetros, por enquanto, tá? Que a gente pode passar para configurar a forma, né? Como o nosso observável pode lidar com em determinadas situações, tá? Bom? Então, no caso da conclusão do processamento, o que a gente pode fazer? A gente pode tomar uma ação, por exemplo, dar um console também .log, dizendo que processamento foi classificado como concluído. Parece bom, certo? Então temos aqui três funções, né, emitidas, né, três funções emitidas através de um subscribe do nosso objeto observador, para o objeto observável, né? E aí o observável vai tratar de fazer todas as ações necessárias, né, em um fluxo de eventos, tá? Produzindo um resultado com base em um processamento assíncrono e fornecendo para nós potencialmente uma mensagem de erro ou potencialmente uma conclusão do processo, se essas instruções elas estiverem explícitas no fluxo de eventos do nosso observable, né? Bom, parece bom. Acho que eu não fiz nenhuma merda ainda hoje, né? Quase, né? Salvo, vamos voltar pro browser. Perceba que ele já capturou aqui, né, o parâmetro 3, mas perceba também que em nenhum momento ele diz que o processamento foi concluído ou não, né? Isso porque o observable de activated route, né, ele não indica um processamento concluído. Ele não acabou ainda, né? Ele continua assistindo a alterações que podem ser feitas na rota da nossa aplicação. Então, conforme eu vou clicando aqui nas rotas, olha lá,
perceba que ele vai capturando as informações para nós, tá vendo? Se em algum momento o observable retornado pelo atributo params de activated route, tá? Implementasse algum tipo de conclusão, essa ação, essa ação aqui seria apresentada para nós no console. Mas isso não está sendo feito, né? Porque, como eu comentei, né, o observable é implementado em activated route fica constantemente, perdão, constantemente verificando alterações dos parâmetros da rota. Legalzinho, né? E assim, esse aqui foi assim o nosso primeiríssimo contato, tá? Assim, a gente viu assim de uma forma clássica, né? E é natural que ainda algumas coisas fiquem confusas aqui, tá? Mas não se preocupem, na sequência nós vamos fazer uma implementação de observables do zero, tá? Do zero. E aí eu tenho certeza que com esse conceito vai ficar mais claro. E aí a gente vai evoluindo, tá? Só que antes da gente continuar, vamos só ajustar um pouquinho o nosso código, tá? Para que esse cenário de testes que a gente vai evoluir não afete os recursos da nossa aplicação pombo urbano, né? Pássaro urbano, né? Então, eu vou, eu vou comentar esse trecho de código aqui, com a permissão de vocês. Fica como material de consulta para vocês posteriormente, eu vou deixar assim mesmo, tá? E aqui e o template também, tá? Assim, ó. E o template também vou comentar, tá? O que a gente fez. Depois eu compartilho com vocês, tá bom? Para que a gente retorne ao status que estava da nossa aplicação, tá? Beleza? Tá comentado, tá? Retornou com todas as funcionalidades que eram antes, tá? Voltando aqui para o navegador, acho que eu não quebrei nada, tá lá, né? Bacana, né? Então, funcionando, né? Tudo funcionando, como estava ontem, né? E vamos em frente. Agora a gente vai implementar do zero, tá? Um observable e vamos evoluindo, né? A questão funcional do nosso código, etc. Uma água. Eu preciso maneirar na minha voz. É de manhã, tarde, noite falando. Imagina só. Bom, legal. Agora, nós vamos criar o nosso primeiro observable do zero, tá? Como é que era? ReactiveX. Não era? Isso mesmo. É aqui mesmo. Que mora para o perigo. E para vocês aqui, ó. Vamos entrar mais a fundo aqui na questão da programação reativa, né? Tá? Então vamos começar um observable do zero, tá? A ideia aqui é fazer a criação desse observable fazendo uso de um operador chamado interval, para que seja possível já de cara nessa primeira implementação ter um resultado ter um resultado relativamente funcional para alguma coisa, né? Para que a gente possa testar e ter uma percepção melhor, tá? Bom, assim, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar, obviamente, a documentação. Ah, professor, não tem um PDF, uma apostila? Tem.
né, desatualizada, a apostila vai saber que fonte se é confiável ou não. Ontem à noite eu dei um blá lá para os meus alunos falando do Stack Overflow, né, da dificuldade de ter fontes confiáveis, né, complicado para quem está começando, mas aqui, né, a gente acessa o projeto reactivex.io, né, esse link, tá? Passei aí para vocês no chat, tá? E é muito legal manter a documentação dos pacotes abertos, tá? Então, quando você, assim, a dica, mas mantenham sempre a documentação dos pacotes que vocês estão utilizando em tempo de desenvolvimento, o Angular.io, reactivex.io, né? O do JavaScript também, né? E durante o desenvolvimento quando vocês estiverem trabalhando com desenvolvimento de aplicações, né? Porque aqui é que mora o conhecimento, né? É aqui que mora o que tem de mais atual em termos de programação, né? Direto do fornecedor do software, né? Então, para eventuais consultas mesmo, né? Tirar dúvidas. E no nosso caso aqui, né? No nosso treinamento, aqui também não é diferente não, tá? A gente pode dar uma olhadinha aqui na documentação, e assim para nos orientar, né, nos ajudar na criação do nosso primeiro observable. E até recomendo, se porventura vocês forem revisitar essas aulas, façam dessa forma, criem um segundo observable, criem um terceiro, um quinto, décimo, né, até vocês pegarem o traquejo, tá? Então, então aqui dentro do site do projeto, eu vou clicar em Docs e na sequência eu vou clicar aqui em Operators, tá? Clicando aqui, vamos ver como é que tá essa. Ah, a internet tá top aqui, hein? Tá as duas. Tá. Então, aqui, né, na documentação, eu vou descer um pouco aqui, e aqui, saca só, ele já fala pra gente aqui como que a gente pode criar observables, olha só, baseados já em alguns operadores, né? No nosso caso, a gente vai criar baseado em interval, tá? Então, o interval cria um observable que emite uma sequência de inteiros baseado em um espaço de tempo particular, tá? E para entender um pouco melhor o que isso significa, nós podemos clicar aqui no operador interval e a documentação traz aqui para gente uma representação de como o interval funciona. Perceba a beleza disso, né? Como isso pode nos ajudar e nos orientar à medida que a gente estiver criando ou dando manutenção nas nossas aplicações, do dia a dia, né? Jogando o jogo, né? Basicamente falando, nós temos aqui um mecanismo, né, de modificação de dados, tá? Que baseado em um determinado intervalo de tempo, emite para nós eventos de um inteiro sendo incrementado. Então, por exemplo, a gente poderia definir aqui, ó, tá? Que queremos receber um incremento de um inteiro a cada um segundo, por exemplo, né? Então, a cada segundo, ele traz para nós um número inteiro com valor incrementado. Poderia ser também 500 milissegundos, 10 segundos, 10.000 milissegundos, né? E enfim, a partir desse mecanismo, né, do interval de modificação de dados, a gente pode criar uma stream infinita de eventos, tá? Que pode ser interpretada pelo observador, fazendo com que seja possível tomar uma ação, trazendo esse cenário todo para dentro de algo mais familiar para a gente. Nós teríamos aqui um observador que indica para o observável como que ele tem que tratar determinadas situações, né? Porém, o interval ele não prevê um erro ou uma conclusão dos eventos, tá? Isso porque ele incrementa de forma infinita a cada intervalo de tempo. Logo, ele não está preparado para lidar com erros e conclusão de processos nesse fluxo de eventos, né?
Só que, só que nós podemos indicar para ele como que ele pode tratar essa informação que ele produz. Relembrando, né, o interval produz um número inteiro a cada intervalo de tempo que a gente pré-definir, né. Então, basicamente falando, conforme ele for avançando no disparo desses eventos dentro da stream, nós podemos capturar essa informação e tomar uma ação. Então, vamos para o código, que agora eu tenho certeza que você vai ficar bem mais interessante, né, e fácil de entender, né. Voltando aqui para o nosso código querido, para o nosso sistema, né, eu vou fechar o template do componente oferta, e aqui na classe do componente oferta, nós podemos fazer os nossos primeiros testes, tá. Então, dentro do NT on init mesmo, aqui dentro, tá, eu vou criar uma variável, mais pra cima. Eu vou chamar de tempo, tá? Vou chamar de tempo. Poderia ter qualquer nome, tá? Desde que seja respeitado as regras para definição de nomes e variáveis em JavaScript, beleza? Então, aí o que, que eu vou fazer? Eu vou atribuir um observable, né, a essa variável. Só que, para fazer essa atribuição, eu preciso importar o observable do pacote RxJS, né? Então, aqui em cima, né, eu preciso fazer um import. Opa, já está aqui, tá? O VS Code já fez isso para gente, tá? Então, eu preciso ter esse import de observable, tá? De RxJS, tá? Legal? Um detalhe importante, tá? O RxJS, ele dá suporte para o Angular, tá? Para que o Angular 12 atenda aos pilares de programação reativa, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Verta TypeScript. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Certo? Certo. Tá bom. Vamos em frente, tá? Porque na versão 11, tá, eu colocaria aqui, ó, barra observable. Certo, entendi. Legal. Então na 12, só desse jeito, fechou. Tá? Perceba, existem esse tipo de diferença, tá? Então, repare o seguinte, que ao iniciar um projeto Angular 12, automaticamente, né, essa dependência é baixada junto, tá? Porque o RxJS dá suporte para o core do Angular, tá? Para utilização de observables nativamente. Então, por isso que não houve necessidade de baixar essa dependência para o nosso projeto. Quando você cria um projeto em Angular, né, a partir de uma versão, né, quando você cria o projeto, essa biblioteca já faz parte do framework Angular 12. Né? Então, observable importado, perceba aqui, olha, que o TypeScript, na verdade, ele nunca apresentou erros para nós, porque o próprio meu querido e amado VS Code já fez um import para nós. Né? Agora eu vou criar um observable baseado no operador interval. Interval. Só que para utilizar os operadores de observables, né, eu preciso fazer de fato uma importação adicional aqui. Né? Vou fazer aqui mesmo, tá? Vou fazer essa operação adicional, importação adicional. Vou fazer assim, ó.
É isso aí. Parece bom. E dessa forma, epa, a gente pode usar os operadores. Existe type of observable. Certo, então deixa eu dar uma olhada aqui. Certo? Deu. É grande, hein? Projetinho nosso. Interval, tá escrito correto? Ah, tá legal. Tá? Então, o que eu quero fazer aqui é estabelecer um intervalo de 500 milissegundos. Tá? Eu quero que a cada meio segundo o evento de recuperação de intervals seja disparado pelo observável. Tá? E aí, deixa eu ver se ele descompactou. Tá? Tá descompactando. Esse app2 é grandinho, viu? Então, agora que a gente tem o observável, a gente precisa criar um observador. Como ele faz isso? Deixa eu ver o que eu tenho. Por que ele deu esse erro? É, tá certinho. Como é que é? Professor, acho que só precisa importar o interval. Será que seria só isso mesmo? Vamos fazer. Tá legal. Então vamos fazer assim, né? Tá. Interval. Ah, é minúsculo, bonitinho. Aqui. Vai. Tempo. Deixa eu pôr o fone. Espera um pouquinho. Opa! Sim, professor. Para criar pelo que eu estava olhando aqui na documentação do Angular, Ah, para criar um observable com interval, você só importa o interval do módulo RxJS, aqui. isso, e coloca que a variável é igual ao interval, abre parênteses, e o tempo. Não precisa do observable antes. Ah, não precisa colocar isso aqui? Isso. Olha. Legal, legal. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Entendi. Então, Eu vou colar a parte da documentação que eu vi. Deixa eu. joia, 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 joia. Muito bom. Deixa eu ver como é que eu fiz no outro projeto.
Tudo bem, tudo bem. Boa, obrigado, queridão. Obrigado. Bom, então aqui, vamos em frente, tá? Os próprios operators já são chamados no método, entendi. Legal. Legal, Ednildão. Boa. Show de bola, show de bola. Então, vamos em frente. Muito obrigado, viu? Show de bola a vocês. Vamos lá. Vou tirar o fone aqui. Então, aqui no momento, o interval ele é disparado pelo observável, tá? E aqui, agora que a gente tem o observável, nós precisamos criar um observador, né? Legal? Obrigado, Ednildo, meu amigão. Né? Então, vamos criar. Agora a gente vai precisar criar o quê? Um observador. Né? A gente precisa que alguém aqui, um observador, crie um subscribe nesse observável para que de fato a gente possa recuperar os dados dele, né? E para fazer isso, nós vamos usar o subscribe, tá? Então, voltando aqui para o nosso código, eu vou recuperar aqui o nosso observable, tá? E vou dar um subscribe nele. E aí, nesse subscribe, eu quero indicar para o nosso observável como que ele tem que lidar a cada disparo de evento na stream. Tá? Então, nós vamos implementar aqui o handle data, tá? Que uma instrução para que cada disparo de evento na stream de eventos, né, seja possível recuperar o parâmetro fornecido pelo nosso mecanismo, né, de modificação de dados, que é o interval, né, e com base nisso a gente pode tomar uma ação. Então, se você se lembra bem, lá na documentação aqui, né, que a cada disparo de evento, ele emite uma sequência incremental de números inteiros, né? Então, a gente pode, de fato, recuperar esses inteiros, tá? Então, vamos lá para o nosso código. Eu vou vir aqui. Eu vou criar uma variável intervalo, né, do tipo number, né? Vai retornar um número inteiro. Então, boa, né? E vai receber esse número inteiro disparado em cada um dos eventos, tá? A cada 500 milissegundos, no nosso caso aqui, né? E a ação que eu vou tomar nesse momento para testar, eu vou dar um console.log, tá? Desse valor recuperado, tá? E lembrando, né? No nosso caso, assim, não adianta implementar uma tratativa de erro e de finalização do processo, porque o interval ele não implementa essas possibilidades, tá? Ele é uma stream infinita, conforme a documentação, né? E em nenhum momento do fluxo de eventos ele vai analisar um erro ou uma finalização dessa stream, tá? Tá? Bacana. Vamos testar. Tudo salvo. Vou voltar para nossa aplicação no navegador. Repara só. Perceba que eu estou no componente oferta, né? E a cada milissegundos, vamos lá. A cada meio segundo, né, ele traz para nós, né, um valor incremental, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar para 2 segundos, tá? Ficou muito rápido. Então, aqui eu vou colocar 2000 milissegundos, tá? Beleza? Fica melhor. Olha, fica melhor para a gente analisar. Perceba que agora tá demorando 2 segundos para ser capturado o valor que o interval, o operador interval, né, fornece para a gente, né? Bacana, né? E dessa maneira aqui, tá? Nós criamos um observável, tá? Esse aqui passa a ser um observável e passamos a assistir esse observável através
dê um subscribe. Nós nos inscrevemos no observável. Hã? Só que essa aqui, obviamente, é uma, uma implementação bem singela, né? Bem singelinha, né? Bem simples, da capacidade de que o observables fornecem para a gente, tá? Então, esse aqui como o primeiro observable, beleza. Eu criei esse observable quando eu estou me inscrevendo, né? Nesse observável, estou fazendo subscribe e agora começo a acompanhá-lo a cada modificação, né? Então, a partir de agora, a gente começa a evoluir, tá, nesse assunto, tá? Era só para demonstrar um primeiro observable bem simples, né? E a gente vai criar recursos mais complexos, tá? Legal? Era só para demonstrar a criação de um observable do zero, né? Que legal, Emanuel. Legal. É isso aí. E o caminho é esse, tá? Olha a documentação do fabricante. Do fabricante. Pode ser, ficou assim, show de bola. Show de bola, show de bola. Tá? É aí que você vai aprender e se desenvolver, tá? Isso para todos, inclusive para mim. Né? Então, agora vamos nos aprofundar um pouco mais no uso do recurso de observables. E vocês vão perceber que a gente vai aumentando a complexidade até atingir nosso objetivo funcional, né? Que o usuário solicitou para a gente criar um campo de pesquisa lá, né? Então, se vocês se lembram bem, né, agora a gente acabou de fazer, nós criamos um observable bem simples, né, baseado em um operador. Um operador qualquer, que nesse caso aqui foi um operador interval, né, que possuía um mecanismo de transformação de dados específico dele. Boa. Que era basicamente fornecer um número inteiro, né, sequencial, com base em um período de tempo, né? Foi o que a gente fez. Só isso. Agora nós vamos criar um observable, mas assim, bem mais do que isso, tá? Nós vamos estabelecer esse mecanismo de transformação de dados baseado, na verdade, numa lógica específica. Agora vai ser uma lógica nossa. A gente não vai usar o interval. E a ideia para a gente começar a trabalhar, né, será basicamente disparar nesse momento dois eventos, tá? Na nossa stream, tá? Do observável, capturar os parâmetros desses eventos e tomar alguma ação, tá? Que será encaminhada para o nosso observável, tá? A partir do nosso observador, né? Vamos para o código aqui, que isso vai ficar bem mais fácil do que. É mais fácil fazer do que falar. Então, voltando aqui para o nosso código, nós podemos utilizar a classe do componente oferta, sem problema, para esses testes também, não tem problema. Eu vou comentar aqui, tá? Tá? O trecho de código que a gente utilizou antes, né, anteriormente, e vamos dar início à criação do nosso observable, onde a gente vai definir também o mecanismo de transformação de dados, tá? Então, de um lado, eu preciso ter um observable, tá? que será que será o observable observável, tá? Opa, observável, tá? E do outro lado, obviamente, a gente precisa ter um observable, tá? Que será o observador. Legal? De acordo com o que eu coloquei no Notepad ali, né? Tá? Então, aqui no observable, que é o observável, né? O que vai ser observado, né? Observável, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de meu
de meu observable test, pode ser, tá? Bacana. Aqui ele vai receber um observable, tá? Só que ao invés da gente utilizar um operador, eu vou usar o método create. Opa, tá deprecated. Deprecated. Então espera. Eu tirei, eu arranquei fora. É do jeito que fiz. Novo jeito. New observable. Obrigado, querido. Obrigado. Então, aqui a gente vai receber os parâmetros encaminhados no método de subscribe do subservador, tá? Então, aqui para a gente fazer a inscrição, né, para fazer nos subscrevermos, né, nos inscrevermos no nosso observable, né, eu preciso recuperar o nosso observable, tá? E executar o método subscribe, tá? Lembrando, né, nesse subscribe, nós podemos passar 3 funções, né, que serão interpretadas pelo nosso observável, né, e nesse observável vai ter condições de lidar com instruções, com erros ou com a conclusão do nossa stream de eventos, né? Então, nesse exemplo aqui, nós vamos encaminhar uma única função, que é o primeiro parâmetro do subscribe, que será uma instrução para lidar com os dados gerados pelos eventos disparados no nosso observável. Né? Então, qual seria a nossa ação aqui, né? Vamos recuperar um parâmetro. Né? Por enquanto, eu não sei exatamente qual será esse parâmetro. Nós vamos dar um console.log dessa informação, tá? Esse bom. E aí, para receber os nossos handles, né, dentro do nosso observável, nós precisamos aqui recuperar esses parâmetros que estão sendo enviados no subscribe, tá? Para fazer isso, a gente vai criar aqui uma função, ver se dá certo, e vai receber um observer, ou seja, vai receber o nosso observador, tá? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada observer. Então, e vou inferir o tipo observer. Server. Faltou o abre. Acho que essa função é dentro do construtor observable. Como é que ficaria? Observable. E não observable, né? Certo. Certo. Entendi. Certo. Show. Valeu. Né? E a gente está recebendo parâmetros do subscribe, né? Que é o nosso observador, né? Então, aqui, na verdade, observable, né?
Meu jeitinho não deu, né? Então eu vou tirar esse careta aqui, ó. Aceitou, né? Então eu preciso importar, coloca a função dentro do abre e fecha. Deixa eu pôr o fone. Então manda aqui para mim, Manuel. Let me observable test, new observable. Tá certo? Minúsculo? A senhora vai controlar Só tirar só na feira? Não foi uma coisa? aqui. Né? Então, vamos fazer isso. Vamos importar aqui o observer, tá? Faz uma ação para digital, você tá lá? Observer. Tá? Declaro, mas seu valor nunca é lido. Tá, não, tudo bem. Perceba aqui que o TypeScript, né? Ele ainda... O observable, ele precisa ter um tipo definido, né? Pode ser um tipo genérico ou pode ser um tipo específico de dados, né? A gente não sabe qual é. Vamos ver se um tipo genérico aqui eu consigo... né? Também não. Esse tipar tem que pôr o A. Então, tem que pôr isso aqui, né? Não sério. O dia de mamãe, Mas Tem que ser o observer. Certo? mamãe, que ela filha da mãe. Aí. Vou pegar aqui. Também não. Pegar aqui. Faltou um parênteses. Vamos lá. Valeu, a galera ajudando mesmo. Show de bola vocês. Tá aqui, ó. Obrigado. Que legal. Eu vou até pôr o fone. Muito legal vocês. Bacana. Bacana. Show de bola. Então, qual é o tipo de dado? A gente não sabe o tipo de dado, né, que nosso observador vai trabalhar, né? Show de bola vocês, viu? Né? Então, o nosso observável, né, ele vai ser produzido e retornado de forma assíncrona, né? Então, eu preciso descobrir qual é esse tipo de dado que a gente vai trabalhar. Vamos por partes. Muito obrigado a todos, viu? Show de bola vocês. Então, assim, no momento que eu passo uma instrução para o nosso observável, dizendo como ele pode lidar com eventos disparados na stream, nós podemos disparar esses eventos na stream no nosso observável. E assim, como que eu posso fazer isso? Eu recupero aqui o nosso observer, tá? E na sequência utilizo o método next. Então, esse método aqui, ele dispara um evento no fluxo de processamento do nosso observável, tá? E aí nós podemos falar aqui, por exemplo, que esse evento vai encaminhar uma string chamada primeiro evento da stream, tá? Né? E a partir disso, nós temos aqui o nosso observer trabalha com dados agora do tipo string, né? Então,
Repare que com isso a gente já resolveu o problema de inferência de tipo, né? Tá cruzado pelo TypeScript, né? Porque aqui o next do nosso observer está encaminhando uma string agora, né? E aí quem diz, né, como que esse evento vai ser tratado é justamente o método que a gente está encaminhando aqui. O primeiro parâmetro encaminhado num subscribe é a ação, que indica como que o nosso observável vai lidar com os dados disparados a partir dos eventos da nossa stream. Então, essa instrução aqui, tá, vai ser recebida como parâmetro para o método que a gente está encaminhando como no subscribe, e a partir dela nós podemos tomar uma ação qualquer. No caso aqui é console.log. Tá? Vou salvar aqui, vou voltar aqui para o nosso sistema, para a nossa aplicação. Tá lá. Tá? Se eu atualizar aqui a página, tá lá. Perceba que a gente tem o console.log, primeiro evento da stream, né? Justamente porque a gente está fazendo um subscribe, tá, em um observable, e esse observable dispara, né, em seu fluxo de eventos uma string que vai ser interceptada e tratada a partir da função que a gente está encaminhando como primeiro parâmetro do subscribe. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, a gente tivesse mais ações, né, outros disparos de evento dentro da stream do observable, né, perceba que a gente consegue ir recuperando esses dados, tá? E a partir deles a gente consegue tomar uma ação, né, com base no método que a gente está encaminhando, né, a partir do subscribe para o observável. Digamos, por exemplo, que a gente trabalhe, sei lá, com valores inteiros, né? Aqui, ó, né? A nossa stream pode emitir alguns valores numéricos, por exemplo. Né? E, assim, vou colocar até 3. E a gente poderia falar que a gente vai capturar esses dados, né? Nós podemos aqui ajustar, inclusive, o tipo aqui, não tem problema nenhum, né? Na verdade, a gente já sabe, né? Nesse caso, é um número inteiro, dizendo que esse resultado pode ser somado, sei lá, com 10, vai? E aí, ao salvar, repare que a gente consegue obter esse retorno, né? Legal? Então, não tem muito, a partir daqui não tem muito segredo, né? Do mecanismo de inscrição no observável, né? E na sequência, a gente vai falar sobre a possibilidade de implementar uma tratativa para erro, né? E uma tratativa para conclusão da nossa string de eventos. Tá? Então, a gente criou o nosso observable e implementamos uma lógica, né? Um mecanismo para a transformação de dados, né? Para a produção de um resultado qualquer, né? Que pudesse ser tratado a partir da função que a gente está encaminhando como primeiro parâmetro para o subscribe do nosso observable, né? Então, agora nós vamos descobrir como que a gente pode interromper o nosso observable, pará-lo, né, a partir do disparo de um evento de erro, ou mesmo a partir do disparo de um evento de conclusão da nossa stream de eventos. Então, vamos lá. Para facilitar um pouco a leitura, tá?
eu deixo sempre o Explorer do VS Code fechado, tá? E aqui eu quero encerrar o nosso observable, né, utilizando o método error, tá? E aqui eu posso colocar uma mensagem, tá? A mensagem, algum erro foi encontrado na, na stream de evento. Tá? E aí eu preciso indicar para o nosso observável de que forma ele vai lidar com essa tratativa de erro. A gente precisa encaminhar aqui um handle error, tá, para ele. E para fazer isso, basta eu enviar aqui, como segundo parâmetro do método subscribe, uma função que vai receber uma instrução recebida aqui produzida pelo evento de erro. Nesse caso aqui, erro, né? Poderia ser uma mensagem, poderia ser um objeto literal, padrão, né? Poderia ser qualquer coisa. Nesse caso, vai ser uma string, e a partir desse parâmetro, a gente, recebido, né, pelo disparo desse erro na string de eventos, nós podemos tomar uma ação que, nesse nosso caso aqui, para depurar, vai ser um console.log, né, desse parâmetro mesmo. Tá? Vou salvar, tudo salvo. Se eu voltar na aplicação, olha só, perceba que ele executa o primeiro evento da stream, executa o segundo evento da nossa stream e, por fim, né, ele finaliza aquela stream com um erro. Né? Se eu voltar para o nosso código e tentar disparar um outro evento aqui, ó, após o erro, né? Vou salvar. Saca só. Perceba que esse evento após o erro, ele não é mais disparado na stream de eventos, porque a stream de eventos é interrompida, tá? Nós precisaríamos, de alguma forma, tratar esse erro e, se for o caso, reiniciar a nossa estrutura de eventos a partir de alguma lógica, né? Então, esse é o método error, tá? Então, a gente, né? Esse é o error. A gente pode também utilizar aqui o método complete, tá? Para finalizar com sucesso a nossa stream de eventos. Só que, para implementar o método complete do lado do observável, nós precisamos definir o terceiro parâmetro aqui do nosso subscribe, que é justamente o que a gente vai fazer em caso de completeza, em caso de sucesso, né? Nós podemos receber ou não um parâmetro. Eu podia, no caso do complete, eu poderia não passar parâmetro nenhum, tá? Desse jeito assim, ó. Vamos fazer. E a partir do disparo do método complete, dentro da nossa stream de eventos, do nosso observável, nós podemos simplesmente aqui, olha, dar um console.log para efeito de teste, né? De observação do observável, falando que a stream, né, de eventos foi finalizada. Tá? Então, tudo salvo. Salva? Então, repare aqui, ele executou os dois eventos. O terceiro evento, que foi o evento complete, finalizou a nossa stream, desconsiderando, né, eventos posteriores também. Né? Então, dessa maneira, é que nós podemos implementar observables. De um lado, o nosso observável, né, que possui uma stream de eventos que são disparadas em algum tipo de mecanismo, né, de transformação de dados produzidos dentro do nosso observable, porém, o nosso observable ele precisa saber lidar com essas possibilidades.
nós podemos simplesmente disparar um evento e partir para o evento seguinte, ou nós podemos gerar um erro ou ainda finalizar a nossa sprint de eventos, né? E todas essas ações, elas são definidas a partir do nosso nosso observador, né? Do nosso subscribe, da nossa inscrição. Então, o subscribe possui 3 parâmetros e nós encaminhamos funções que recuperam os parâmetros produzidos em cada um dos eventos disparados no nosso stream, né? E essas funções, elas estruturam como essas informações devem ser tratadas, tá? Então, recordando, no primeiro parâmetro, vai a instrução de como lidar com a produção de algum tipo de informação, que é o next, né? O segundo parâmetro, como tratar o erro. E, por fim, o terceiro parâmetro, como tratar a finalização da nossa stream de dados, né? Se a gente parar agora para analisar, né, esse cenário, ele é, de fato, muito parecido com Promises, né? Em que nós temos o them e o catch. A diferença, nesse caso, é que a gente ganha também o complete e, além disso, a gente ganha diversos outros operadores da biblioteca React for JavaScript que vão nos ajudar em algumas situações específicas dentro da nossa aplicação. Nesse momento, nós criamos um observable do zero utilizando recursos básicos. Mas, mais adiante, conforme forem surgindo necessidades mais complexas dentro da nossa aplicação, como urbano, né, nós iremos utilizar outros operadores da biblioteca, tá? Para nos ajudar no entendimento dessas demandas, tá? A gente tem bastante coisa pela frente, bastante coisa legal, e vamos fazer um intervalinho. Tudo bem? Vamos tomar um café? Levantar, fazer um xixizinho. Opa, tomar o café, Esticar, eu tomar o preciso fazer um café. alongamento aqui. Tá bom? Da Isso. hora. Tratar dos dogs, na verdade eu brinco um pouco com eles. Esse intervalinho aqui eu faço alongamento e já brinco com eles. Esse tipo de raça de cachorro adora brincar com bolinha, cara. Ele gosta de buscar bolinha, tá? Até daqui a pouquinho, tá? Olha, show de bola. Abraço, abraço. Até daqui a pouquinho.